Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença agradecidos pelos cuidados, agradecidos por tudo que Tens feito por nós, por mais um dia de vida que nos concedes. Estamos agradecidos porque temos este momento para estudarmos a Tua Palavra junto com centenas de pessoas espalhadas em várias partes do mundo. Ó Pai, nós Te somos gratos porque Tu nos ama, quer nos salvar e proveu um meio para a nossa salvação, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Todos aqueles que crerem e o aceitarem receberão o galardão da vida eterna. Estamos aguardando, Pai, o retorno de Jesus. Abençoa-nos agora no estudo, nos dê entendimento. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam firmes, que não desanimem e que perseverem para que possam, no dia que Jesus voltar, estar com os braços abertos para receber o nosso Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Ficamos agradecidos a Deus por podermos estar juntos novamente. Agradecemos a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Você pode colocar aí no comentário do canal da Tranquila, onde você mora, a cidade, o estado, o país. E vamos, de vez em quando, mandar um alô para vocês. E lembrando que todos vocês que nos escrevem, estamos em nossas orações lembrando de vocês. Precisamos intensificar os nossos momentos de oração, os nossos momentos de busca de poder em Jesus, para podermos ser vencedores, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. É somente pelo poder de Jesus em nossa vida. E Jesus, ele veio a este mundo, deu a sua vida para nos libertar das garras de Satanás. Jesus, ele veio para derrotar aquele que tem o poder da morte, o diabo, e nos libertar aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É claro que o tempo vai passando, a idade vai chegando e às vezes nós pensamos, estamos chegando ao fim da vida, porque a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, a menos que Jesus volte antes, então nós não passaremos pela morte. Mas é a única certeza que nós temos. Agora, como nós dissemos ontem, a morte ela não faz parte da vida. A morte ela é a nossa inimiga. E Jesus ele veio para destruir o poder da morte, destruir Satanás. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. É a função dele. Mas Deus, através do seu grande amor, nos resgatou através do sacrifício de Jesus, que se deu por nós, pagando o preço do pecado, a morte eterna, para que nós possamos, se passarmos pela morte também, ressuscitarmos ao Jesus voltar e sermos arrebatados juntamente com aqueles que estarão vivos e estarão salvos. Jesus, ele não poupou nada para nos salvar. Jesus, ele se deu. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele deixou o seu trono na glória. Ele que é Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas. Ele abriu mão para poder se humilhar, viver como todos nós vivemos, sofrer como todos nós sofremos, mas ele venceu sem pecado. E através da vida de Jesus e da morte e ressurreição, todos aqueles que crerem terão a vida eterna. O Senhor Jesus se entregou por cada ser humano e o apóstolo Paulo, ele também deixou se gastar, ele se entregou. O apóstolo Paulo, em seu ministério, ele estava disposto a gastar e deixar-se gastar em favor dos irmãos na fé. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 15. O apóstolo Paulo, ele escreveu, diz aqui a palavra de Deus: por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Então, assim como Jesus se entregou por completo, Paulo também se entregava por amor ao Evangelho. Não que Paulo tinha poder para salvar alguém, mas ele apresentava Jesus, que é o poderoso, que pode nos salvar e nos dar a vitória sobre a morte. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso
12, 2 Timóteo 3, verso 12, Paulo escreveu: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, todos nós que quisermos viver piamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, ser corretos, ser íntegros, sofrerão perseguições. Nós vivemos num mundo em que as pessoas que agem errado é que são consideradas as certas. As pessoas que roubam milhões de seres humanos através da corrupção, da falcatrua, essas pessoas são valorizadas hoje em dia. E o pobre coitado, que trabalha arduamente para ganhar o seu salário, não é valorizado. Então, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Está aqui na palavra de Deus. Também, em Filipenses capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo, ele escreveu: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Então, Paulo se sentia grato, feliz, alegre, por poder estar sofrendo por amor a Cristo e levando outras pessoas ao conhecimento da verdade. Deus ele pode permitir que passemos por algum tipo de perseguição, sofrimento por causa do Evangelho, para que nós sejamos fortalecidos na fé, para que nós tenhamos ainda mais confiança em Deus e no poder dele em nos dar a vitória sobre os problemas que nós estamos atravessando. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para os filipenses, para os colossenses e as cartas todas que ele escreveu, ele dizia que se ele viesse a morrer, para ele seria lucro. Mas antes eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6, ele escreveu: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz ainda que depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Então nós cristãos, segundo vem dizendo aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos humanos, claro, todos nós somos seres humanos, temos as nossas tendências, temos os nossos desejos, mas nós, como cristãos, mesmo sendo humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Por quê? Porque nós temos uma arma poderosa para ser usada contra as armas do mundo. Essa arma que nós temos para ser usada é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. É uma arma poderosa para destruir os conceitos humanos, para destruir os padrões humanos. E nós precisamos buscar cada vez mais conhecer a palavra de Deus e usar a arma que ele coloca em nossa disposição, que é a espada do Espírito. E o apóstolo Paulo mesmo, em Efésios, ele escreve a respeito da armadura do cristão. E ele diz que nós, cristãos, precisamos estar sempre prontos para a guerra, para a batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo ele não dá folga. O inimigo ele luta 24 horas, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Satanás está procurando destruir aqueles que creem na palavra de Deus. Então, se nós não estivermos usando a armadura do cristão, que está em Efésios no capítulo 6, abra sua Bíblia depois e leia Efésios 6. E ali ele cita então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas para que nós possamos usar a espada do Espírito, nós precisamos estar prontos a manejá-la. Nós temos que saber como manejar a palavra de Deus ou a espada do Espírito, porque não adianta nada você ter uma arma em sua mão e você não saber usá-la para se defender. Então nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus. Se nós não aprendermos, o inimigo, mesmo nós sendo cristãos, seremos derrotados pelo inimigo.
Em Filipenses capítulo 1, nos versos 21 e 22, Paulo escreveu: Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que é escolher. Aqui então Paulo vem dizendo que para ele o viver era Cristo. Ele vivia para Cristo, vivia o Evangelho 24 horas por dia, mesmo em prisão. Ele aproveitava para dar testemunho de sua fé. E ele vivia então para Cristo, mas ele dizia que para ele viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Por que Paulo disse que o morrer seria lucro? Entendemos que Paulo, ele sabia que se ele viesse a ser morto por causa da sua fé, como aconteceu, mas alguns anos depois ele foi decapitado, o evangelho ainda iria ser propagado ainda mais do que estava sendo até aquele momento. Então, cada vez que um servo de Deus é morto por causa de sua fé, se ele viveu aquilo que ele cria, como o apóstolo Paulo vivia, o viver para mim é Cristo, diz ele, se a pessoa que hoje morre por amor a Cristo, pregando o evangelho, vivia o evangelho em sua vida, outras pessoas irão se converter por causa do testemunho daquele que morreu por amor a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Paulo sofreu muito mais do que qualquer um de nós sofremos em nossa vida. Porque, como eu disse agora há pouco, ele se entregou, ele se gastava e deixava gastar por causa do evangelho. Hoje, nós somos cristãos, temos a nossa crença, vamos à igreja, vamos adorar a Deus de alguma forma, mas se porventura passarmos por alguma provação, perseguição, como o apóstolo Paulo passou, sofrimento, nós iríamos resistir, continuar sendo cristãos, assim como Paulo continuou, a ponto de deixar ser decapitado por causa da sua fé? Como é que nós vamos reagir se nós chegarmos a ser presos por causa da nossa fé? Então é por isso que hoje nós precisamos estar buscando a Deus, enquanto nós temos a liberdade de estudar a Bíblia, enquanto nós temos a liberdade de testemunhar, de falar, de pregar, enquanto nós temos a oportunidade de usar as redes sociais para falar da salvação em Jesus, nós temos que aproveitar, porque vai chegar um tempo em que isso vai ser proibido. E então, o nosso testemunho ele precisa falar mais alto do que, às vezes, temos deixado que o nosso testemunho fale até aqui. Como cristãos, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos, porque as pessoas hoje lutam pelos seus direitos, mas nós deveremos lutar pelo que é certo. E, infelizmente, como eu disse para vocês agora há pouco, o que é errado está sendo considerado hoje em dia o correto. E as pessoas que são corretas, que são certas, são consideradas erradas. É o mundo que nós estamos vivendo. Está tudo contribuindo para que as pessoas, mesmo sendo cristãs, também ajam como aqueles que não são cristãos e que vivem de uma maneira completamente contrária à vontade de Deus e que são as pessoas valorizadas pelo mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, naquilo que é correto, esse será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para continuar o estudo da semana. Desejamos a todos que a presença do Espírito Santo esteja em cada um, que possamos estar buscando mais conhecimento a cada dia, a cada momento, e estarmos em comunhão com Deus a todo instante. Que Deus nos abençoe.